Graças e paz a todos. Queria trazer para vocês uma reflexão que eu trouxe na minha comunidade de fé. Eu sou da igreja Nova Vida 100, ali na Arthur Rios, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Não sei de onde você vai estar quando estiver assistindo esse vídeo. Espero que todo mundo veja, bem longe. Vamos lá. Gálatas 4:1 está dizendo: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Paulo falou isso depois que ele pregou a palavra e as pessoas começaram a voltar aos rudimentos antigos, eles começaram a dar ouvido às outras coisas. Depois de um tempo, quando ele esperou que já tivesse maturidade no meio daquele povo, não tinha. Mas por que eu vim pensando nessa palavra, sobre maturidade? Nós temos visto hoje no meio da igreja, infelizmente, as pessoas não estão amadurecendo na fé. Por que não estão amadurecendo na fé? Porque não existe embasamento bíblico, não existe base bíblica. Pedro falou que quando ele era menino, ele fazia as coisas de meninos. Quando ele era jovem, fazia as coisas de jovem. Então é assim que funciona a nossa vida. À medida que você vai crescendo no Evangelho, que você vai passando o tempo, você vai aprendendo mais à medida que você busca a palavra. A gente vê na Bíblia vários tipos, vários exemplos de pessoas que faltam de maturidade. Gênesis, por exemplo, 25:32. E Saúl disse: eis que estou a ponto de morrer. Perdão, Esaú disse: eis que estou a ponto de morrer. E para que me serviria a primogenitura? Ele desconhecendo ou ignorando mesmo a primogenitura, ele vendeu para o seu irmão por um prato de lentilhas, pela comida. Ou seja, ele estava com fome na hora e ele pensou: se eu vou morrer mesmo, para que adianta? Ele abriu mão da primogenitura. Sabe o que é primogenitura? Era herança. Consistia em liderança na adoração a Deus e chefiar a família. Era a porção dupla da herança paterna. Pô, falta de maturidade. Falta de maturidade, abrir mão de uma coisa que o aproximava de Deus. Por quê? Porque ele lideraria a família, ele lideraria o clã, perpetuaria. Você vê quando você pega a Bíblia, você lê o quê? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Seria o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas Esaú abriu mão disso por falta de maturidade, de conhecimento, de busca, ou de desejo mesmo de estar próximo do Senhor e querer fazer. A gente vê pela diferença, a gente vê o livro de Daniel, fala que Mesaque, Sadraque e Abednego eram jovens, porém maduros na fé. Tanto que quando tanto quando Nabucodonosor quis cobrar deles que eles se prostrassem diante da estátua, senão eles morreriam, só isso que você pode fazer? Matar a gente? Olha, o Deus a qual nós servimos, ele pode nos livrar da sua mão. Mas se ele não quiser nos livrar da sua mão, ele não nos livrará. Mas a ti nós não adoraremos, a sua estátua nós não adoraremos. Por quê? Porque eles tinham conhecimento que a Bíblia diz lá em Êxodo: somente ao Senhor seu Deus adorará. Ou seja, já tinha maturidade. O próprio Daniel, depois de revelações e falar, mostrar o quanto conhecia de Deus, ele foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque ele foi ameaçado que se ele voltasse a buscar o Senhor e não fizesse somente adoração aos ídolos do rei assírio, ele seria jogado. Ele foi baixado um decreto falsamente, uma maneira de pegar Daniel, porque sabia das convicções dele, sabia da maturidade espiritual dele. Então hoje, meu querido, talvez você não tenha adquirido uma maturidade espiritual. Por quê? Porque você vai para a igreja todo domingo, porque você vai para a igreja durante a semana, porque você de repente até frequenta uma escola dominical, mas em casa você não tem uma vida de oração, em casa você não tem uma vida de leitura da palavra, você não tem uma vida de entrega, você não é uma pessoa devotada ao Espírito Santo de Deus. Paulo falou o que em Filipenses? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. À medida que Cristo vive em você, você começa a olhar para as coisas que são do alto. As circunstâncias dessa vida não fazem você parar. Por mais difícil que seja,
você vai permanecer, você vai procurar se fortalecer no Senhor, você vai buscar o entendimento daquilo que Deus quer para você. E aí, quando você não tem maturidade, o que acontece? Qualquer coisa que você ver errado dentro da igreja, e tem muita, porque ele tem seres humanos, você acaba desistindo, você acaba desanimando. É como alguém que tem que fazer uma caminhada, e a Bíblia diz que à medida que você passa, você aceita Jesus, porta, caminho e alvo. Eu sempre falo isso. Porta, eu aceitei a Jesus, passei pela porta. Ele disse, eu sou a porta para onde as ovelhas passarão. Existe um caminho a ser trilhado. E se você passar da porta, você tem um caminho, mas se você não tem a maturidade, você não consegue subsistir. Você não tem maturidade para resistir nesse caminho. Imagina você ter que fazer andar uma grande distância que você não sabe até onde é, e você não se alimentar direito. Você vai ter força, você vai cair no caminho. É a mesma coisa, você tem um trilho a seguir. Paulo falou, combati o bom combate, terminei a carreira, ou seja, existe uma carreira a ser seguida, existe um trilho a ser seguido. E se você não estiver espiritualmente alimentado, como é que você vai conseguir resistir? Como que você vai conseguir prevalecer diante da luta? Não, você vai fracassar, você vai cair pelo caminho, você vai começar a olhar para um lado e para o outro. Essa semana eu tive o privilégio de falar do amor de Jesus para alguém que já conhecia, porém se afastou da presença do Senhor, porque ele começou a olhar os problemas. À medida que ele começou a olhar para os problemas, ele foi e fracassou. E ele falou para mim, um presbítero amigo meu, ele falou para mim que de uma parábola, de uma história contada de alguém que queria largar a igreja e falou, pastor, eu não aguento mais, eu quero sair, tem muita coisa errada e eu vou sair. Então o pastor falou para ele, olha, você pode sair a hora que você quiser, mas só faz uma coisa para mim antes, pega esse copo d'água e, sem derramar uma gota, dê uma volta com esse copo d'água da igreja. O cara fez o quê? Tá bom, mas olha, sem derramar água. Você já sabe como que você vai fazer? Ele já. Então ele pegou o copo e começou a dar volta da igreja, o copo na mão, e ele fixo, andando, olhando para o copo. Ele voltou e não derramou uma gota d'água. E o pastor falou assim, agora tudo bem, se você quiser ir embora, você pode ir. Aí ele, mas me conta uma coisa, como que você fez para não derramar uma gota d'água enquanto você caminhava? Aí ele falou, pastor, eu segurei o copo firme na minha frente e eu não tirei os olhos do copo. O pastor falou para ele, então se você estivesse fazendo a mesma coisa com relação ao reino dos céus, você não teria vindo aqui e pedido para largar. Porque larga Cristo quem não tem, quem olha para o outro lado. E o que faz você olhar para o outro lado? A falta da maturidade espiritual. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos. A Bíblia diz que Pedro, andando com Jesus, aprendendo de Jesus, quando Jesus falou o que aconteceria com ele, Pedro falou, que isso, Senhor, de maneira nenhuma. E Jesus falou para ele, para trás de mim, Satanás, por que me serve de escândalos? Por que não compreende as coisas que são de Deus? Se você não compreender as coisas que são de Deus, você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir permanecer, você não vai conseguir se fortalecer. Nós precisamos alcançar a maturidade, e essa maturidade é o que? É a experiência. Se você passar por luta, se você passar por tribulação, isso não vem para te derrubar, porque a Bíblia diz que não há provações maior do que a gente possa suportar, não há tentações que não sejam humanas, mas quando você tiver a mente de Cristo, você consegue prevalecer, você consegue permanecer. E ter a mente de Cristo não é, eu tenho a mente de Cristo, então eu posso fazer qualquer coisa, não vou precisar estudar para uma prova, não vou precisar fazer isso, não vou precisar fazer aquilo, porque eu tenho a mente de Cristo. Não, não é isso que a Bíblia diz. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensou. Ele teve a vida de Cristo, era o quê? Era glorificar o nome do Pai. Então, quando você tem a mente de Cristo, você não olha para as coisas desse mundo, você não olha para essas coisas passageiras. Tem gente que é tão tola que só fica pedindo a Deus, me dá carro, me dá casa. E eu falava com minha filha essa semana, isso tudo nem é teu. Você mora numa casa que nem é tua. Você mora de aluguel? Não. Você tem uma casa própria? Tenho. Mas você tem que pagar IPTU todo ano. Você tem um carro que é teu? Não. Você tem um carro que é alugado. Você tem que pagar IPVA todo ano.
Tudo que você tem que estar sempre pagando por aquilo, e você está preocupado com as coisas materiais. A Bíblia fala de coisas grandes e firmes que não sabem. Deus só revela as coisas grandes e firmes que você e eu não sabemos para quem tem maturidade. Um herdeiro, ele só toma posse da herança quando ele está maduro. Do contrário, ele fica sob a guarda de tutores. O que é isso? Ele não tem maturidade. Se der o dinheiro na mão dele, se der a herança na mão dele, ele vai destruir. E aí onde você vê um caso parecido? O filho pródigo e o irmão do filho pródigo. Deu herança na mão do filho pródigo, o que ele fez? Gastou tudo. Gastou de qualquer maneira, depois foi comer lavagem com os porcos. E olha, naquela época, coisa terrível era isso que ele fez. E comer com os porcos, que eram animais imundos, considerados. Em compensação, o irmão dele ficou em casa, mas quando viu que o pai dele fez um carneiro lá pro irmão dele que voltou, foi reclamar: pô pai, tu nunca me deu um bode aí para poder ficar com meus amigos e comer. Ele falou: pô, nunca te dei um bode, cara, tudo o que é meu é teu. Ou seja, nem sabe aquilo que é dele. A Bíblia diz que nós temos uma herança, nós somos co-herdeiros com Cristo. E se você é co-herdeiro com Cristo, sabe o que significa? Tudo aquilo que é de Cristo é seu também. Você não vai ser a quarta pessoa da Trindade, caso você pense essa besteira. Você não vai ser. Mas a Bíblia diz que você vai herdar as mesmas coisas que Cristo, porque você é co-herdeiro com Cristo. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Já viu aquela música? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Pois é tua herança. Ele já conquistou na cruz. Mas a Bíblia diz que quem tem a mente voltada para esse mundo, a Bíblia diz que se você espera em Cristo somente nesta vida, de todos os mais miseráveis somos nós. Então a nossa vida aqui, nós somos peregrinos, nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem, estamos aqui para ser uma extensão da glória de Deus. A minha e a sua vida tem que ser uma extensão da glória de Deus, onde eu vou proclamar o Evangelho, onde eu vou falar para as pessoas do amor de Jesus. Olha, você é pecador. A partir do momento que Adão errou, você é um pecador, eu sou um pecador, nós não temos parte com o reino dos céus, a não ser quando nós somos adotados. Quem são os adotados? Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, aqueles que, como Paulo, entenderam isso e renunciaram ao seu próprio eu. Você precisa adquirir maturidade. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, adoradores que adorem em espírito e em verdade. As coisas que são do alto, que você não sabe agora, você só vai entender quando você for um verdadeiro adorador, quando você adquirir uma maturidade. Essa maturidade vem com a experiência, e essa experiência vem através da leitura da palavra de Deus, vem através da busca em oração, do clamor. Jesus, quando voltou do Getsemane, ele falou para ele: poxa, nem uma hora vocês puderam velar comigo? Quanto tempo você e eu tiramos para orar? Quanto tempo você passa falando com o seu amigo? Quanto tempo você passa falando com Deus, com o seu pai? Qual a intimidade que você tem com o teu pai? O teu pai é só mais um cara estranho? Deus tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Busque maturidade para que você possa conhecer as coisas de Deus. Graça e paz a todos, em nome de Jesus.